no qual se contam muitas histórias e se descobre um roubo. Vimos goblins, um troll e um grifo, contou Jared à tia, enquanto se sentavam os três aos pés da cama do hospital. Era um alívio encontrar alguém que acreditava neles. Agora só faltava a tia explicar aos irmãos a grande importância que o livro tinha e tudo estaria bem. E o de delete, acrescentou Mallory, pegando num bolinho e dando-lhe uma dentada. Já o vimos, embora não tenham a certeza se ele é um doente ou um diabrete. Pois é, disse Jared, mas precisamos de lhe perguntar uma coisa muito importante. O de delete? Perguntou a tia Lucy, dando palmadinhas suaves na mão de Mallory. Não o vejo há séculos. Como está ele? Aposto que está na mesma. Eles estão sempre na mesma, não estão? Não sei, respondeu Mallory. A tia Lucy meteu a mão na gaveta da mesa de cabeceira e tirou de lá um saco de pano verde e coçado, com estrelas bordadas. O de delete adorava isto. Jared pegou na bolsa e espreitou lá para dentro. O saco continha algumas pedrinhas prateadas para jogar às Três Marias e uma série de berlindes de pedra e de barro que reluziam quando tocados pela luz. São dele? Oh, não, disse a tia. São meus, ou melhor, eram meus quando ainda tinha idade para brincar com estas coisas. Gostava que ele ficasse com eles. É só isso. Coitadinho, ficou sozinho naquela casa velha. Deve estar contentíssimo por terem ido para lá morar. Jared achava que o doente não parecia estar muito satisfeito com a presença deles, mas não fez comentários. O Arthur era o seu pai? Perguntou Simon. Era meu pai, disse a velha senhora com um suspiro. Viram as suas pinturas lá em casa? Os três disseram que sim. Era um artista maravilhoso. Costumava ilustrar anúncios para gasosas e colantes de senhora. Fazia bonecas de papel para mim e para a Melvira. Tínhamos uma pasta cheia delas, com vestidos diferentes para cada estação do ano. O que terá acontecido a essas coisas? Jared encolheu os ombros. Talvez estejam no sótão. Não interessa. O pai desapareceu há muito tempo. Não tenho a certeza de querer ver essas coisas novamente. Por que não? Perguntou Simon. Trazem-me recordações do passado. Ele abandonou-nos, sabem? A tia baixou os olhos, olhando para as mãos magras que tremiam. Um dia saiu para dar um passeio e nunca mais voltou. A mãe disse que já esperava que ele se fosse embora. Jared estava surpreendido. Nunca tinha pensado muito na personalidade do tio Arthur. Pensou no rosto sisudo e com óculos de retrato que estavam na biblioteca. Tinha tentado gostar do seu tio bisavô, que sabia desenhar e via seres fantásticos. Mas se o que a tia Lucinda disse era verdade, então não gostava mesmo nada do Arthur. O nosso pai também nos deixou, disse. Só queria saber por que razão o fez. A tia Lucy virou a cabeça para o lado, mas Jared teve a impressão de ver o brilho de lágrimas nos seus olhos. A velha senhora apertou as mãos uma contra a outra para fazer com que parassem de tremer. Talvez tivesse sido obrigada a mudar de sítio por causa do seu trabalho, sugeriu Simon, tentando reconfortar a tia, como aconteceu com o nosso pai. Vá lá, Simon, disse Jared. Não me digas que acreditas nessa mentira monumental. Calem, seus palermas. Os olhos de Mallory fixaram-se neles, soltando faíscas. A tia Lucy. Por que está neste hospital? Quer dizer, a tia não está louca. Jared até se encolheu, certo de que a tia Lucy iria ficar zangada, mas ela limitou-se a rir. A fúria de Jared desvaneceu-se. Depois da partida do pai, a mãe e eu mudámos-nos para a localidade vizinha para vivermos com o irmão dela. Eu cresci com a minha prima Melvira, a vossa avó. Contei-lhe tudo sobre o dedalete e sobre as pequenas fadas, mas acho que ela nunca acreditou realmente em mim. A minha mãe morreu quando eu tinha apenas 16 anos. Um ano depois, voltei para a nossa propriedade. Tentei usar o pouco dinheiro que tinha para fazer reparações na casa. O dedalete ainda lá estava, claro, mas também havia outras coisas. Às vezes via formas a moverem-se furtivamente na escuridão. Um dia essas formas deixaram de se esconder e eles pensavam que eu tinha o livro do pai. Beliscavam-me,
tocavam-me com os dedos e insistiam para que eu lhes entregasse o livro. Mas eu não o tinha. O pai tinha-o levado com ele. Jamais o teria deixado para trás. Jared começou a falar, mas a tia estava perdida nas suas recordações e não pareceu reparar. Uma noite as fadas trouxeram-me uma peça de fruta, uma coisa pequenina, do tamanho de uma uva, e vermelha como uma rosa. Prometeram não voltar a fazer-me mal. Jovem e estúpida que eu era, aceitei o fruto que selou o meu destino. Tinha veneno? Perguntou Jared, pensando na Branca de Neve e em maçãs. De certa forma, sim, respondeu a velhota, com um sorriso estranho. Sabia melhor do que qualquer outra comida que alguma vez pudesse imaginar. Sabia a flores. Tinha o gosto de uma canção, cujo nome não se sabe. Depois disso, a comida humana, a comida normal, sabia-me a serradura e a cinzas. Não conseguia comê-la. Teria morrido à fome. Mas não morreu, disse Mallory. Não, graças às fadas com quem brincava em criança. Elas alimentavam-me e mantiveram-me sã e salva. A tia Lucy sorriu beatificamente e estendeu uma mão. Deixem-me apresentar-vos. Venham, meus queridos, venham ver os meus sobrinhos. Do lado de fora da janela aberta, ouviu-se um suave zumbido. O que parecia ser uma nuvem de poeira que flutuava no ar, à luz do sol, transformou-se de repente em dezenas de criaturinhas do tamanho de nozes, que zigue-zagueavam para dentro do quarto nas suas asinhas iridescentes. Os pequenos seres pousaram sobre a velha senhora, emaranhando-se nos seus cabelos brancos e gatinhando pela cabeceira da cama. Não são amorosos? Perguntou a tia. Os meus amiguinhos fofinhos? Jared sabia o que eram as criaturas, fadas como as que vira no bosque, mas isso não ajudava a suavizar o choque de as ver a pousar em cima da tia. Simon parecia petrificado. Mallory falou então, quebrando o silêncio que tinha caído sobre eles. Continuo sem perceber quem a internou aqui. Ah, pois, o hospital, disse a tia Lucy. A vossa avó Melvira convenceu-me de que eu não estava bem. Primeiro viu as nódoas negras e depois a falta de apetite. A seguir, aconteceu uma coisa. Não vos quero assustar. Não, isso não é bem verdade. Quero que fiquem com medo. Quero que entendam como é importante que saiam daquela casa. Vêem estas cicatrizes? A velhota mostrou-lhes um braço magro. Estava coberto de cicatrizes profundas. Simon deu um gritinho sufocado. Certa noite, já tarde, os monstros vieram, umas criaturas pequenas e verdes, com dentes horríveis, segurando-me enquanto um ser gigantesco me interrogava. Debati-me e as suas garras arranharam-me os braços e as pernas. Disse-lhe que não havia livro nenhum, que o meu pai o tinha levado com ele, mas nada do que eu disse fez alguma diferença. Até essa noite as minhas costas estavam direitas, mas a partir daí ficaram tortas, obrigando-me a caminhar com o corpo curvado para a frente. Para Melvira, as cicatrizes foram a última gota. Ficou convencida de que andava a cortar-me a mim mesma. Não conseguia entender, portanto, mandou-me para aqui. Uma das fadas, vestindo apenas uma casca de sementes pinhosa, aproximou-se a voar e deixou cair uma peça de fruta no cobertor. Junto a Simon, Jared pestanejou. Estivera tão absorvido pela história que quase tinha esquecido as criaturas. O fruto cheirava a erva fresca e a mel, e tinha uma pele que parecia papel, debaixo da qual Jared conseguia ver a sua polpa vermelha. A tia Lucy olhou fixamente para ela e os seus lábios começaram a tremer. É para ti, disseram as pequenas fadas sussurrando em uníssono. Simon pegou no fruto, segurando-o com os dedos. Não vais comer isso, pois não? Perguntou Jared. Ficava com água na boca só de olhar para o fruto. É claro que não, respondeu Simon, mas os seus olhos brilhavam de gula. Não faças isso, avisou Mallory. Simon aproximou o fruto mágico da boca, continuando a virá-lo entre os dedos. Uma pequena dentada para provar não fazia mal, disse baixinho. Veloz como um raio,
A mão da tia Lucy arrancou o fruto dos dedos de Simon. Depois a velha senhora enfiou-o na boca e fechou os olhos. Ei! Protestou Simon indignado, pondo-se de pé de um salto. Depois olhou em volta desorientado. O que é que aconteceu? Jared olhou para a tia-avó. As mãos tremiam, mesmo estando entrelaçadas no seu colo. Eles não fazem por mal, disse a tia. Não compreendem o desejo insaciável que as ofertas deles provocam. Para eles é só comida. Jared observou as pequenas fadas. Não tinham a certeza de que saberiam ou não. Mas agora entendem por que razão a casa é demasiado perigosa para vós? Têm de fazer com que a vossa mãe o entenda também. Têm de fazer com que ela queira ir-se embora dali. Se eles souberem que lá estão, pensarão que têm o livro e jamais vos deixarão em paz. Mas nós temos o livro, revelou Jared. Foi sobre ele que lhe viemos falar. A tia Lucinda deu um gritinho sufocado. Não é possível que... Seguimos as pistas que estavam na biblioteca, explicou Jared. Vêem? Ela também acha que devemos livrar-nos do livro, exclamou Mallory. Na biblioteca? Isso quer dizer que... A tia Lucy olhou para ele com uma expressão crescente de terror. Se têm o livro, têm de sair daquela casa, imediatamente. Estão a compreender? O livro está aqui comigo. Jared abriu o fecho da mochila e tirou dele o livro embrulhado na toalha. Mas quando abriu a toalha, não era o guia prático do mundo fantástico que lá estava dentro. Diante dos seus olhos de todos estava um livro de cozinha já velho com o título A Magia do Micro-ondas. Jared virou-se para Mallory. Foste tu quem o roubou. Deixando de cair a mochila, atirou-se a ela de punhos cerrados.